E eu vou falar sobre essa parte aqui, retirada de chips e implantes, tá? Por que que isso é importante saber? Porque faz parte, quando a gente começa a trabalhar em radiestesia, é uma das questões que vão causar desequilíbrios profundos. O meu nome é Carolina Pfeffer. Nesse canal eu ensino como você pode usar a radiestesia para curar suas dores da alma, para ter mais prosperidade, mais equilíbrio emocional, melhor relacionamento com a família, com as pessoas em geral, tá? Então, como que a gente usa isso? Né? Às vezes os chips e os implantes são condicionamentos, são exatamente coisas que vão te impedir de ter prosperidade, de ter equilíbrio emocional, de ter bom relacionamento com as pessoas. Por quê? Sabe aquela força? Ah, é mais forte do que eu. Quando eu vi, já fiz. Quando eu vi, já falei. Ele passa na frente. Você quer fazer alguma coisa, mas você é atropelada. Não tem que pensar, o negócio já ativou ali, já foi feito. É uma forma de processo obsessivo. E, na minha visão, assim, existe uma forma errada de fazer isso tudo? Existe, porque assim, se é um processo obsessivo, se o chip espiritual é uma coisa que foi implantada intencionalmente, tá? E daí assim, poxa, chip espiritual, o que que seria? É um mecanismo de controle. É físico, não é físico? Não sei, depende. Se a gente for considerar que algumas doenças, elas atacam neurologicamente as pessoas, será que não são formas de controle aí? Por que que isso é importante saber em radiestesia? Porque, às vezes, as pessoas querem ir por um lado, né? Existem muitas coisas semelhantes, assim, né? Fala assim, ah, será que é um obsessor? É uma questão, né, difícil? Às vezes é só falta de vitamina que a pessoa tem esse travamento mental. Mas, às vezes, não, tá? Às vezes sim, é uma influência externa. E por mais que ela lute contra aquilo, não tem melhora. Não acontece isso? Não tem explicação clínica, não tem explicação fisiológica sobre um fenômeno, mas aquilo ali acontece. Então, será que não é uma influência externa que tá ali, tá? Então, assim, é real. Ele é bastante prático, assim, da gente observar. Mas quando a gente fala esse termo, né, chips e implantes espirituais, parece uma coisa muito estranha, mas na verdade não é, tá? Pode ser só um condicionamento de comportamento que não foi feito por você, foi implantado e foi estabelecido por outra pessoa, e agora é isso daí. Antes de você reagir, antes de você pensar, aquilo ali já startou uma reação em você. E isso te prejudica. Em essência, prejudica. É por isso que a gente precisa tirar. Mas existem chips e implantes positivos? Existem, tá? Incrivelmente existe. Eu também não sabia disso até conhecer a história de uma pessoa que passou por um processo de magia negativa, tá? Há muitos anos isso já. E ela estava perdendo a visão e ninguém sabia dizer. Simplesmente estava ali diminuindo, o tecido estava se perdendo e não tinha como parar aquilo ali. Era um processo de magia negativa. E quando a pessoa lembrou, falou, ah, já sei mais ou menos quem que é. Aí foi procurar ajuda, conseguiram interromper esse processo, só que ela já tinha perdido bastante da visão, porque por mais que seja um miasma espiritual ali, larvas espirituais, que são outros termos também, para mais ou menos a mesma coisa, né? Mecanismos extrafísicos de prejudicar a gente, tinha acontecido muita coisa no físico, então ela ia perder a visão, basicamente. Então, o que, que foi feito? Através ali, né, de uma ajuda espiritual, foi feito um implante espiritual nela. Então, ela enxerga, apesar de não ter o aparelho físico. Então, quando eu soube disso, assim, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente tende a achar que isso só acontece pro mal. A gente dá muito crédito pro mal, né? Como se o mal fosse mais esperto. Não é assim. Isso são tecnologias. Eu tenho celular, você tem um celular. Eu posso ver coisas boas no celular, eu posso ver besteira no celular. Eu posso divulgar coisas boas, eu posso divulgar coisas ruins. O aparelho é um,
né? Independente. Agora, quem vai manipular? Qual é a intenção disso? Que é o problema ou é a solução, né? Nesse caso, eu fiquei assim muito admirada, porque eu pensei assim, nossa, olha como isso é real, né? A pessoa vai fazer exame de vista, o médico nem sabe explicar. Ela falou assim, mas você não tem parte do olho, como que você enxerga? Então, ó, você tá me dizendo que enxerga, não enxerga, tá bom, toma aqui tua receita, vai fazer teu óculos para corrigir. Não tem explicação daquilo, mas tá ali, existe. Então, assim, se é uma lei universal que tudo tem polaridade, então cabe a nós sempre perceber que as coisas têm sua polaridade positiva. E dentro do curso, dentro aqui do manual, inclusive essa é uma das questões, né? Por que eu sempre peço aqui, ó, quando diz que tem um chip ou um implante negativo, sempre perguntar, né? Sempre perguntar se ele é negativo e sempre perguntar se deve ser removido, tá? Imagina se remove um negócio desse. A pessoa fica cega só porque você removeu o chip, nem sei se teria autorização para isso, né? Mas às vezes, pelo desconhecimento, a gente pode pôr uma energia ali que pode estragar, vamos dizer assim, aquilo que está sendo feito de bom, tá? Então é sempre bom perguntar, né? É negativo? Precisa ser retirado? Pode ser retirado? E assim, tem outra questão aqui também, tá? Que é bastante importante ponderar. Se é um processo obsessivo, se é um chip espiritual que está além da nossa capacidade, porque eu não sei fazer isso, né? Não sei implantar. Eu posso tirar com os mecanismos da mesa, mas quem vai me dar o amparo? É o mesmo caso de uma obsessão. Eu vou retirar e encaminhar o obsessor, por quê? Porque eu quero? Ou porque eu tenho um amparo espiritual e é com a autorização e com o auxílio desse amparo é que eu vou fazer isso, tá? Isso também é bastante importante, porque senão a gente começa a ser obsessor do outro, né? É porque eu quero, é pro seu bem, então você vai fazer o que eu quero porque é pro seu bem, é isso mesmo? Não, isso é processo obsessivo, tá? Então, o amparo espiritual na mesa é que vai nos garantir também que o chip seja retirado se ele for negativo, tá? Se ele for autorizado para ser retirado. Isso é bastante relevante, é bastante importante. Para quê? Para que a gente não prejudique a vida das pessoas. Esse trabalho aqui é sempre para o bem. E aqui uma coisa interessante que eu coloquei no meu manual, no comando, é o seguinte: a gente vai perguntar qual ferramenta da mesa deve ser usada. Por quê? Poxa, eu vou retirar um chip, né? Vou retirar. E daí eu preciso, mas com o quê? O que vai ser, vamos dizer assim, a solução disso daqui? Eu posso usar aqui a chama violeta, que é aquela transmutadora. Eu posso usar a espada de São Miguel, então eu peço a interferência de São Miguel aqui dos seus anjos para me ajudar. Eu posso pedir para o anjo da guarda da pessoa, para ele retirar o chip. Eu posso pedir, poxa, ativar perdão. Por que será? Será que essa pessoa é tão rancorosa, se eu não ativar o perdão, ela não vai conseguir? Às vezes é uma questão, um processo auto-obsessivo, que ela mesma se colocou nisso e ela continuamente vive se colocando nisso, e é por isso que fica no mesmo lugar, entende? Então eu posso perguntar depois desse comando, né, se foi realmente retirado e se não precisa de mais alguma ferramenta. Para quê? Para que o negócio realmente aconteça, né? Que as coisas sejam bem feitas. Então, esse é um critério, né? Qual ferramenta deve ser usada? E o comando é o seguinte: em nome do eu sou, a gente nunca vai fazer isso em nome próprio ou pelo nosso desejo. E com a ajuda das equipes espirituais para a retirada de chips e implantes negativos na pessoa atendida, com a ferramenta tal, aí eu falo ali o comando da ferramenta, né? E depois
Peço auxílio para que a pessoa atendida perceba quais sentimentos, acontecimentos ou gatilhos abrem oportunidade para a instalação de chips ou implantes negativos. Dessa forma, a pessoa atendida pode se proteger e crescer em consciência e liberdade. Por quê, gente? Porque assim, não adianta a gente ficar simplesmente retirando chips e implantes se a pessoa não tem consciência. Porque o chip é um controle, é um processo obsessivo. A partir do momento que eu estou livre disso dali, eu abro a minha consciência, eu enxergo aquilo que antes eu não enxergava, agora eu estou percebendo. Ok, mas como que eu me sustento sem esse chip? Eu preciso ter força. É por isso que o auxílio espiritual ajuda, é por isso que eu faço sempre em nome do eu sou, tá? Porque às vezes o eu, Carolina, não tem muita vontade de ser livre de todos os chips, né? Porque elas têm as recaídas dela ali, elas têm as manias dela, e ela não tá muito afim, assim, de ser tão iluminado assim, né? Mas o eu sou tem interesse, porque ele enxerga que as ilusões, eles enxergam as prisões, as bobagens que a gente cai, e que a gente cai com o maior gosto do mundo, né? E repete. Então, sempre em nome do eu sou, sempre um aumento de consciência, para quê? Para que a gente realmente consiga viver com mais liberdade, com mais felicidade. E aqui tem nos gráficos de múltipla escolha, né, provavelmente, se você está atendendo outra pessoa, talvez essa pessoa não tenha tanto interesse. Mas, para nós, pessoalmente, seja muito interessante perguntar, né, o que trouxe esse chip, né? Que tipo de situação trouxe esse chip? Pode ser o quê? Aqui, ó, o primeirinho aqui embaixo. Desconexão com o eu superior. Brecha por falta de oração. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Brecha por conduta errada. Conduta errada em quê? Aí a gente pode perguntar aqui, ó, tem inveja, raiva, oração mal, ó, mal interno, maldição, mal olhado, amarração, magia negra, um monte de coisa aqui. Então aqui, ó, será que eu sou uma pessoa muito influenciável? Será que eu estou num processo auto-obsessivo? Procrastinação, processo auto-obsessivo, eu mesma me puxo meu tapete? Tenho inveja, tenho mal olhado? Isso daqui está sendo start para eu, vamos dizer assim, receber esse controle externo. Eu me coloco, vamos dizer assim, em perigo, tá? E daí acontece. Então, quer dizer, se eu não quero alguém me controlando, então eu vou parar, eu vou aumentar a minha consciência. Ah, mas não consegui de novo. Vou lá e me equilibro de novo, né? Para isso que a gente aprende a fazer o autoatendimento. Demorou uma semana, percebi que fiquei com muita raiva de novo. Poxa, até senti no físico. Senti que pegou aqui e tá aqui, ó, pressionando, como se fosse uma coisa estranha. Antes não tinha, agora tem. Antes eu não percebia, agora eu percebo. Porque eu fiquei uma semana sem, agora eu percebo. Quando eu gritei, veio aqui, ó, o negócio aqui. Quando eu fiquei com muita raiva, veio aqui de novo. Então vou lá e faço a mesa aqui pra mim de novo. Tiro de novo. E faço o compromisso de quê? De mudar meu comportamento. Porque senão, pode ser através do comportamento, através de um sentimento, através de muito materialismo, enfim, que está se estabelecendo isso em mim. E quando eu quero realmente fazer as coisas para o meu benefício, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou ali influenciada, né? Eu estou ali com um agente negativo que está o tempo todo me manipulando e me prejudicando. Então, se eu quero realmente me libertar, eu preciso crescer em consciência, mudar meu comportamento. E esse comando é justamente para isso, ó, para que, ó, peça auxílio para que ela perceba, tá? A gente precisa perceber, aumentar o nosso grau de percepção sobre a nossa vida, sobre aquilo que está nos puxando para baixo. Quando eu me sintonizo com sentimentos ruins, mas o que é gatilho para eu me sintonizar com sentimentos ruins? Então, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu entender disso daí, menos
esse mecanismo externo me pega. Menos eu fico suscetível àqueles obsessores que ficam só sussurrando um pouquinho, falam, vai lá. Uma vez não dá nada não, só um copinho de cerveja tá tudo bem. Mas, para quê? É a porta de entrada, tá? Causas espirituais ou só mais energias mesmo, coisas que eu não consigo. Simplesmente não consigo ser determinada nas coisas que eu faço. Eu me estabeleço alguma coisa, mas a minha força de vontade não consigo. Tem esses agentes externos que superam a minha força de vontade. Eu acho que eu gostaria de fazer tal coisa, mas não consigo, tá? Isso tudo causa espiritual, muitas vezes, né? Que acaba se tornando um hábito, que acaba alimentando esse ciclo negativo. Então é isso, gente. Chips e implantes espirituais é uma realidade, acontece sim, sejam eles de diversas formas, mas a questão é que eles sempre estão ali para nos prejudicar, eles sempre estão ali para induzir, né, um comportamento ruim e principalmente prejudicial. É isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, comentem aqui embaixo no vídeo, tá? Que isso ajuda muito o meu alcance e você me diz que o que eu faço está sendo relevante, está sendo bom para você. Até o próximo!